a partir do versículo de número 18. Quem já achou, diga amém. Misericórdia, estou achando. Nós vamos ler dois textos. Então o primeiro está em Lucas 18, 18 ao 23. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou ele: Tudo isto tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Vamos para Atos capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Nós vamos ler do versículo 29 ao versículo 34. Atos 16, 29 a 34. Diz assim a palavra: Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus, serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. E naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém. Vamos orar. Senhor, fala conosco. Senhor, dissipa agora todo tipo de influência que possa perturbar nossas mentes, que possa nos afastar desse propósito de edificação. Levamos cativos os nossos pensamentos, a nossa mente ao Senhor. Eu quero que você diga: Deus, eu levo a minha mente cativa ao Senhor. Eu levo os meus pensamentos cativos ao Senhor. Edifica o meu espírito, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quão decepcionante deve ser alguém quase conseguir um emprego. Quão decepcionante deve ser alguém quase pegar o ônibus ou o avião para viajar. Quão decepcionante deve ser quase conquistar alguém, quase casar, quase ter um filho. Queridos, infelizmente, eu quero te dizer que alguns vão quase se converter, quase serem salvos. Há muitas pessoas que gostam de Deus, que gostam das coisas de Deus, que se tornam de fato afeitos às coisas sagradas. E quando perguntamos, muitos dizem: eu amo a Deus. Claro que eu tenho fé. Claro que eu creio em Deus.
Eu creio que no inferno haverá muita gente que quase serviu a Deus. O inferno está cheio de quase cristãos, quase seguidores de Deus. Olha, eu ainda não estou aliançado com Deus, eu ainda não estou envolvido com Deus, mas eu já estou quase. Eu já entendi a mensagem, eu já sou quase salvo. Eu quero te dizer nesta noite, tenha cuidado para não ser quase cristão, quase servo de Deus, quase discípulo, quase comprometido com Cristo. Por isso eu quero te desafiar nesta noite. Olhando para esses dois textos, refletimos sobre a fé salvadora. Nós entramos na série de estudos das nossas células, a série Fé, e queremos ver a igreja crescer na fé, queremos ver realmente uma fé inabalável na vida de todo aquele que está envolvido ou participando, do nosso projeto de vida cristã, de igreja, de comunidade. Queremos que de fato todos estejam dentro da realidade da vida eterna em Cristo Jesus. Quem quer viver eternamente? Amém? Glória a Deus. E hoje nós estaremos refletindo exatamente sobre a fé salvadora. E o primeiro ponto para a nossa reflexão nesta noite é: todos temos o desejo de vida eterna. É uma afirmação que com certeza, mesmo diante do fato de não termos uma pesquisa, mas pensando na realidade existencial, quem de forma saudável, que vive uma vida saudável, quer morrer? A morte é um fato inevitável. A morte é um acontecimento inevitável. Todos sabemos que iremos morrer. Eu digo que excepcionalmente existe uma ação maligna e uma intervenção diabólica na vida do ser humano para tirar o desejo ou o prazer de viver e suscitar um desejo de morte, que infelizmente está ligado a um falso pensamento, dentro de uma argumentação maligna de que morrer é simplesmente deixar de existir. Existe uma semente de eternidade dentro de nós. Deus plantou essa semente da eternidade dentro de você, de mim. Mas, queridos, uma grande realidade que precisa nos envolver de forma consciente, desafiadora, é a da vida eterna em Cristo, da vida em Deus, do entender que a salvação consiste no ato de Deus de nos trazer ou de nos tirar de uma realidade de afastamento, distância dele, para a realidade da vida dele. Deus te chamou para viver com ele, por ele e para ele, amém? Onde a vida acontece, onde o verdadeiro sentido de viver de fato se revela. Sabe, não obstante a insatisfação que toma conta do coração da humanidade, existe um grande desejo de realização, de prazer em nós. Mas quando pensamos na vida natural, a vida dos impulsos e a vida das emoções, nós descobrimos que, não obstante desejarmos muito prazer, todo o prazer que temos no corpo, na alma, é um prazer efêmero, é um prazer momentâneo, é uma satisfação circunstancial. Quem comeu uma gostosa refeição hoje, um almoço delicioso? Quem comeu?
Ah, talvez você está dizendo: a hora que eu chegar em casa, tem um pedacinho daquela lasanha que sobrou, que eu vou me deliciar, né? Mas você já não tem mais o sabor, você não tem mais o prazer, o gosto daquela comida que você comeu no almoço. Aquele prazer foi para aquele momento, mas você está se lembrando que pode vir a ter uma nova sensação, né? De prazer, daquela comidinha gostosa que você já comeu hoje, ou quem sabe de uma outra nova. Mas além disso, além do prazer impulsivo, além do prazer emocional, do se sentir aceito, amado, querido por alguém, pela família, por pessoas especiais, há um Deus que se importa com você, há um Deus que te ama, há um Deus que tem um projeto que é satisfazer o seu espírito, renovar você, a ponto de você poder viver fundamentado nele, onde os desprazeres, onde, quem sabe, as angústias, quem sabe até mesmo toda a dor que você sente, ela perde o sentido, porque há um Deus que te protege, há um Deus que cuida de você, há um Deus que te ama, há um Deus que se importa com você, há um Deus que vai além, absolutamente além daquilo que você pode pensar, daquilo que você pode imaginar. Ele tem o verdadeiro sentido para a sua vida, Ele quer te dar o verdadeiro prazer de viver. Todos nós temos um desejo de vida eterna. Vamos voltar para o texto. Em Lucas 18 nós temos o relato de um homem. No versículo 18 diz: certo homem de posição perguntou-lhe. Em Lucas nós temos o relato de um homem que tinha posição, certamente um homem que tinha poder, um homem que tinha autoridade, um homem que tinha uma responsabilidade grandiosa na sociedade na qual ele vivia. Mas não apenas isso, um homem riquíssimo. Ele chega para Jesus e faz uma pergunta a Jesus. Por quê? Porque esse homem tinha vontade de viver eternamente, porque talvez esse homem calculasse tudo que envolvia a sua vida, e ele dizia: mas eu já vivi tanto tempo e eu sei que a morte virá, mas eu quero vida eterna. Em Atos 16 nós temos um carcereiro, um policial, um homem que estava cumprindo a sua missão, segurando alguns prisioneiros, Paulo e Silas, que haviam sido açoitados. Mas aconteceu um fato naquela cadeia, Deus fez um reboliço naquele presídio, e simplesmente aquele homem chegou ao ponto de dizer: eu vou me matar. Mas Paulo e Silas o tranquilizaram e disseram: houve um terremoto, as cadeias se abriram, mas todos aqui estão. E aquele homem então, também com desejo de viver, de vida eterna, mesmo tendo pensado no suicídio, ele faz uma pergunta a Paulo e Silas e diz: então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, depois trazendo-os para fora, disse. Ele abriu o coração ali. Esse homem também revela que deseja viver eternamente, mesmo quem em algum momento circunstancialmente pensa no suicídio, deseja viver eternamente. Segunda verdade que eu quero compartilhar com você nessa noite: não apenas desejamos a vida eterna, mas temos a necessidade de atingir, de alcançar a vida eterna. Você pode dizer amém? Você quer, mas você tem a necessidade de viver eternamente. Você tem a necessidade de atingir uma convicção, um nível de convicção. E aí? E a eternidade? Queridos, todos pensamos sobre isso. O que será da eternidade? Veja, aquele homem
que era um homem importante, que era um homem riquíssimo, ele diz então para Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? No fundo ele sabia que não poderia simplesmente viver e morrer, ele sabia que algo viria depois da morte. Queridos, o carcereiro também chega a uma conclusão, e ele diz a Paulo e Silas, e diz a palavra lá em Lucas 16:30, depois trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Queridos, uma questão importante é a resposta que existe para esta realidade do desejo de viver eternamente e da necessidade de atingir a vida eterna, a salvação. O que devo fazer? É interessante que, de fato, o primeiro, ele pensou na vida eterna como uma herança, talvez religiosa, mas se trata de uma herança espiritual conquistada nas regiões celestes em Cristo Jesus para nós, amém? Deus em Cristo conquistou para o homem o direito da salvação, da vida eterna. O carcereiro, quando pergunta: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Veja, nós precisamos sim nos questionar: e aí, o que será da minha vida após a morte? Mas esse questionamento tem que nos levar a uma reflexão importante, que é: como eu estou vivendo? Não é uma brincadeira. Quando se fala de vida e de vida eterna, nós estamos falando de um fato. Ah, pastor, ninguém foi lá para voltar e dizer como é que é. A Bíblia fala que apenas um provou a morte, mas ele voltou, ele ressuscitou, e ele veio para revelar a vida de Deus, Cristo Jesus, amém? Jesus Cristo é a revelação, de fato, de tudo que nós necessitamos para atingir, para alcançarmos a vida eterna. Hebreus, lá no capítulo de número 9, versículo 27, diz que ao homem está destinado morrer uma só vez. Depois disso vem o juízo. Então é importante nós pensarmos: após a morte vem juízo. O que isso significa? Significa que nós vamos prestar contas da nossa vida. Significa que Deus, Ele nos confrontará. Ah, mas olha, queira o homem ou não, isso vai acontecer. Nós vamos ser confrontados pelo próprio Deus. Nós vamos ter um encontro com o Criador, quem creu e quem não creu. E sabe o que vai acontecer no juízo final? Nós seremos julgados. Seremos julgados pelos nossos pecados. Mas eu gosto muito de uma palavra do próprio Senhor Jesus Cristo, quando Ele diz: quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Quem aqui crê que Jesus é o Filho de Deus? Amém. Ele está dizendo que não haverá juízo condenatório. Por quê? Porque Ele, Jesus, é o nosso advogado, porque Ele, Jesus, é o juiz sobre as nossas vidas, porque Ele é o que nos justifica. Amados, e nós precisamos então entender que a salvação precisa ser alcançada. Nós temos que atingir a salvação. Mas a terceira verdade que eu quero que você entenda sobre a fé salvadora nessa noite é: ninguém é merecedor da vida eterna, da salvação. Ninguém é merecedor da vida eterna ou da salvação. Ninguém, absolutamente ninguém.
Vamos voltar a Lucas 18, lá no versículo de número 20, aquele homem riquíssimo, importante, ele é inquirido por Jesus. Jesus pergunta: sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E ele disse: tudo isso tenho observado desde que eu era novo. Isso eu aprendi desde criança. Isso é uma herança, é um legado da religião da minha família. Mas Jesus faz a leitura do que estava no coração daquele homem. Ele diz: uma coisa te falta. Uma coisa te falta. Versículo 22, ele diz: vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Vem e segue-me. Preste atenção. Aquele homem, ele julgava, ele pensava que o fato dele ser uma pessoa que eticamente, moralmente fosse muito correto, o tornava merecedor da salvação. Ser um seguidor dos mandamentos o tornava apto a ser salvo, a ter a vida eterna. Mas é interessante que ele não foi capaz de dizer a Jesus: Jesus, eu sei, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E esse mandamento ele não sabia na prática. Esse mandamento ele não vivia na prática. Ele sabia se cuidar em relação à mulher do seu próximo, às coisas do seu próximo, em relação à sua vida sexual. Ele sabia ser alguém corretamente, eticamente, moralmente, admirável na sua sociedade. Mas o coração dele não era de Deus. O coração dele não se voltava para Deus. O coração dele não se inclinava para Deus. Você já se viu em algum momento dizendo: não, Deus, isso eu não dou conta de fazer? Alguma coisa que Deus tenha te pedido, você dizer: ah, Deus, isso aí não, deixa isso de lado. Queridos, ninguém é merecedor da vida eterna. Sabe, se eu não sou merecedor da vida eterna, eu preciso entender que o mérito de Deus para a minha vida tem que se concretizar numa atitude do meu espírito, de realmente me render a Deus e permitir que o amor que Ele manifestou através de Cristo na cruz do Calvário me atinja, e que esse amor me envolva e me torne um amante de Deus. Veja, muitos estão apegados às tradições, muitos estão apegados aos costumes, aos ritos, às cerimônias. Tem gente que não passa um ano sem comemorar o Natal. Tem gente que não passa um ano sem comemorar a Páscoa. Mas passa um ano inteiro sem se relacionar com o Cordeiro de Deus, que morreu para tirar o pecado do mundo. Passa um ano inteiro sem se relacionar com aquele que nasceu para ser o Salvador do seu povo, para tirar os pecados da humanidade, que não tem intimidade com o Senhor Jesus Cristo, que não é capaz de dizer: Jesus, eu te amo mais do que tudo na vida, Senhor, eu não abro mão de ti. É triste quando vemos pessoas que dizem que amam a Deus, mas trocam Deus por tudo, que ainda não entenderam o que é primeiro o reino de Deus, que ainda não compreenderam que as demais coisas elas vêm como uma consequência natural de uma prioridade na vida. Deus em primeiro lugar, Ele é a razão de ser da minha vida. Sabe, a resposta ao carcereiro foi: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua
casa. O carcereiro perguntou: o que eu devo fazer para ser salvo? E quando ele ouve essa resposta, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Sabe o que o coração dele fez? Se aquietou. E certamente a Bíblia não traz as minúcias do diálogo. Ele disse: Paulo, então quem é Jesus? Silas, me fale sobre ele, eu quero conhecer. Eu já ouvi, sim, que esse Jesus lá da Galiléia, esse Jesus que foi crucificado, esse Jesus que ressuscitou, mas me fale dele, eu quero conhecê-lo. Como é que eu vou crer nele? Quando Jesus disse: uma coisa te falta, o homem de posição riquíssimo, Jesus estava dizendo: o seu coração não quer Deus, o seu coração é governado por você mesmo, você é o dono do seu coração, você só faz o que quer, não é? Você é Senhor, você é homem de autoridade, você só pensa nas suas vontades, você é um religioso, mas você ainda não entendeu. Para de se apegar ao que vai ficar, para de reverenciar o que é terreno, para de referenciar o que é temporal ou temporário, para de viver em função das coisas que vão se esvair. Às vezes nós estamos vivendo, queridos, em função de coisas tão banais, em função de um namoro, em função de um trabalho, em função de um estudo, em função de uma profissão, em função de uma casa, em função de um carro, em função de tantas coisas fúteis. Quantas coisas fúteis nos impedem de buscar a Deus, de orar, de jejuar, de consagrar nossas vidas. Quantas coisas fúteis te impedem de adorar ao Senhor? Quanto nos deixamos levar por coisas que se tornam tão mais importantes na vida do que Deus. Eu sei que muitos são tementes a Deus mesmo, só que quando eles dão um passinho fora do ambiente onde se fala de Deus, sabe o que eles fazem? São induzidos, são levados, são influenciados a fazerem coisas que não precisam, que são desnecessárias, que podem ser preteridas ou deixadas de lado, mas não conseguem parar. Já percebeu quantas pessoas são envolvidas em cada furada, porque simplesmente se deixam levar pelo ambiente, pelas cabeças? Jovens que às vezes aprontam algumas coisas loucas, porque vamos viver uma aventura, né? Vamos experimentar um negócio novo, diferente, aí vai, entra no mundo das drogas por isso, cometem crimes por isso, deixam a lealdade à família, a marido, a esposa, no namoro, a Deus, porque são levados, influenciados. Crê no Senhor Jesus, isso vai mudar a sua vida, isso vai mudar a sua história, isso vai fazer de você alguém que talvez seja tão bobo, tão sem importância, sem significado para a sua sociedade, como alguém chega para um cara que bebia muito, que ele se converteu a Jesus e mudou, e os amigos então estavam sempre o seduzindo e dizendo: vem, vão beber. Jesus não transformou água em vinho. Você não conhece Jesus que transformou água em vinho? Mas a bebida era o problema na vida daquele jovem. E uma das respostas que ele passou a ter é: o Jesus que transformou água em vinho, Ele transformou o álcool da minha vida em pão, Ele transformou o álcool da minha vida em conquistas. Sabe,
Quando Jesus entra, quando se crê, a história muda, a vida muda, o sentido muda, os objetivos mudam. Você que diz, eu não consigo vencer tal pecado, não é verdade. O diabo que não quer que você largue o pecado, mas se você estiver influenciado por uma fé que te faz compreender que o Salvador da sua vida mudou a sua história, você tem que dizer, bye bye passado, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Amados, Paulo diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas o mesmo Paulo em Romanos 6, 23, ele diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então quero te dizer, em quarto lugar, que nós temos que desapegar de tudo aquilo que nos impede de viver a salvação em Cristo Jesus. Nós temos que abrir mão de tudo aquilo que nos impede de vivermos a salvação, a vida eterna em Cristo Jesus. Sabe quando a vida eterna começa? Aqui. Não pense você que quando você morrer, aí vai começar a vida eterna começa aqui. Se você entender que crer em Jesus faz de você uma nova criatura, muda a sua história, faz com que você tenha um foco, e uma realidade de propósito de vida diferente daquilo que o século no qual nós vivemos nos propõe. Deus quer que você viva uma vida com propósito. Deus quer que você se adeque ao propósito dele para a sua vida. Há muitas coisas que você vai deixar de fazer, há tantas outras que você deverá fazer. E sabe uma delas? Se desapegar de tudo que impede de viver a vontade de Deus. Então quero trazer aqui a reação final dos dois exemplos que nós lemos nessa noite. Primeiro, do homem importante e riquíssimo. Quando Jesus falou, olha, você está preso ao dinheiro, se você for capaz de se desapegar do dinheiro, você poderá ter vida eterna. Aí ele diz, vem e segue-me. Talvez alguém leia esse texto e fala, Deus, então, Jesus não aprova as riquezas. Não, Jesus diz, o amor ao dinheiro, o amor às riquezas, o apego a bens materiais, faz com que muitos percam a salvação. Muitos não estão servindo a Deus por causa dos recursos que têm. Por quê? Porque confiam, porque acreditam, porque se lançam a depender daquilo que possuem. Com certeza, pensando naturalmente, quem tem dinheiro hoje tem poder. Quem tem dinheiro hoje tem oportunidades. Quem tem dinheiro hoje e quem tem muito dinheiro, obviamente que tem uma vida mais regalada, mais tranquila, mais fácil. Mas administrar dinheiro com apego a dinheiro não é fácil. A avareza, os prazeres, a sedução do mundo, são tantas coisas para influenciar. Versículo 23, Lucas 18, 23 diz assim, mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Sabe o que Jesus estava falando para ele? Está falando para você e para mim, para todos? Vem me seguir. Ah, pastor, mas acontece que dessa forma eu não dou conta. Você quer a vida eterna? Quer ser salvo? Seguir Jesus. Ah, pastor, eu até gostaria, mas eu percebo que na hora que a gente começa, tem que ir se comprometendo. Jesus chamou para segui-lo. Sabe o que nós buscamos fazer aqui? Ensinar as pessoas a fazer a vontade de Deus. Sabe para quanto tempo? Ou por quanto tempo? Até a eternidade. Se começou agora, você vai até a eternidade seguindo, fazendo, vivendo a vontade de Deus. Por que muitos param? Porque ainda não entenderam, estão apegados a alguma coisa. É aquele jovem que começa entusiasmado e tal, mas os amigos, as amizades, um namoro, alguma coisa o tira,
ou os tira de propósito. É alguém que tem algum nível de influência também e que a sociedade cobra. Não, mas agora você ficou antissocial, né? Você agora é todo diferente. Você agora, não tem jeito de conviver com você. Seu assunto é Deus. Agora você não bebe mais nada, não fala bobagem, né? Porque quando você bebia, falava pelos cotovelos. Agora você é uma pessoa sóbria, sabe para onde está indo, o que está fazendo, o que está querendo, qual é o propósito da vida, então você se torna chato. Nossa, que assunto chato seu. Você põe Deus em tudo. Deus tem que fazer parte de tudo na sua vida. Então você se torna chato, porque você está sóbrio, você está consciente, você está buscando viver a vontade de Deus, e ela é boa, agradável e perfeita. Então você começa a inquietar. Aquele homem ficou triste porque ele era riquíssimo. Em outras palavras, o que Jesus falou que ele tinha que fazer, ele disse: isso eu não tenho coragem de fazer. Mas sabe o que ele não tinha coragem de fazer? Seguir a Jesus. Ele não tinha coragem de seguir a Jesus. E é isso que eu quero que você, nessa noite, entenda, que o Senhor está esperando de você. Sabe o que Ele espera de você? Que você o siga. Tendo dinheiro, pode ter dinheiro. Jesus não está dizendo que você não pode ter dinheiro. Jesus não está dizendo que você não pode namorar, que você não pode estudar, que você não pode ter profissão, que você não pode ter amigos, que você não pode ser uma pessoa sociável. Jesus não está falando nada disso, só está falando: siga-me. Se você for capaz de seguir a Jesus, talvez você vá contrariar muitas pessoas, talvez você vá ser uma pessoa desagradável por algum tempo, mas logo, logo você vai perceber, as pessoas vão correr para você, vão dizer: o que você tem? Tem algo diferente em você? Engraçado, você consegue ser feliz mesmo vivendo da forma tão natural, mesmo passando por dificuldades. Você consegue sim sorrir, você consegue enfrentar seus problemas, mesmo não fazendo uso de coisas que você fazia no passado. Por quê? Porque Deus é a razão de ser da sua vida, porque Ele dá sentido à sua vida, porque você diz: não importa. E se alguém que você amava abandonou a Jesus, não interessa. Querido, se alguém que eu amo abandonar a Jesus, só vou ter que dizer: lamento. Eu não vou deixar de servir a Jesus porque alguém abandonou a Jesus. Às vezes nós somos influenciados até por isso. Jesus está dizendo: vem e segue-me. Vem e segue-me. Se você entende que precisa realmente da salvação em Cristo Jesus, você tem que ser capaz de se desapegar. O que está te prendendo? O que está te impedindo de servir a Jesus? O que está impedindo você de viver a abundância da vida que Ele tem para você? Sabe qual foi a reação do carcereiro? Atos 16, 32 diz: e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os da sua casa. Veja, naquele instante, quando ele pergunta: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Ele diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então ele diz: quem é Jesus? Me fala melhor desse Jesus, eu quero compreender. Vamos lá em casa. Vem falar para a minha família, vem falar para a minha esposa, para os meus filhos, para os jovens, para os adolescentes que tem na minha casa, para as crianças que tem na minha casa. Diz: naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões e açoites, a seguir foi batizado, e todos os seus. Paulo falou da necessidade de batismo, aquilo que Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Quantos que para ser batizado primeiro precisa: não, vou dar tempo, porque se a minha família descobrir que eu me batizei, estou no sal. Se a minha família descobrir que eu estou renunciando o batismo da minha infância, eu não vou suportar. A minha mãe morre, meu pai morre. Queridos, Jesus diz que quem nele crer e for batizado será salvo. Você já viu alguma criança consciente tomando a decisão de crer em Jesus para ser salvo? Recém-nascido? Uma criança de 6 anos, 3 anos, você começa a instruir, né? Mas Jesus está dizendo: é preciso crer e tomar uma decisão, e uma decisão firme.
infelizmente, muitas pessoas estão tomando decisão de seguir pastores, seguir religião, seguir igrejas, mas não estão tomando a decisão de seguir a Jesus, de se comprometer, se aliançar com Jesus e viver para Jesus. Sabe, a reação daquele carcereiro foi: vamos lá, fala para a minha família, eu quero a minha família envolvida. E no versículo 34 diz: então, levando-os para a sua própria casa, lhe expôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quantos estão com medo que a sua família o reprima porque ele creu em Jesus? Querido, é preciso reagir e dizer: não, Jesus na minha vida é a coisa mais importante, a pessoa mais importante, a salvação, a vida eterna, é o que eu quero, é o que eu preciso, é o que eu vou viver, eu não abro mão disso, e eu vou me alegrar. Marido, eu sou de Jesus. O quê? É isso mesmo, você também precisa ser de Jesus. Esposa, eu sou de Jesus. E você também será de Jesus. Diga aos seus filhos que eles serão de Jesus. Diga à sua casa, a sua casa será de Jesus. Diga como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não quero a vida eterna só para mim, eu quero para a minha família. Você tem desejado para a sua família? Quantos estão quase salvos? Quantos estão quase servindo a Deus? Quantos já estão quase cristãos? Mas ainda falta muita coisa. Sabe por quê? Porque ainda estão apegados a alguma coisa que os prende e os impede de ter a alegria de viver a salvação em Cristo Jesus. Jesus disse em Mateus 6:21: pois onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Sabe, você pode ter tudo nessa vida, se o seu coração realmente amar a Deus, Ele será o tesouro da sua vida. Eu amo a Deus, e porque eu amo a Deus, eu amo a minha família, eu amo minha esposa, eu amo meus filhos, mas eu amo mais a Deus do que a qualquer outro, a qualquer coisa. Eu sou do Senhor, e eu não posso dedicar a minha vida a ninguém e a nada que possa ocupar o lugar de Deus. Deus é o primeiro da sua vida? Você quer que Ele seja o primeiro da sua vida? E Jesus ainda diz: pois o amor, aliás, Paulo escrevendo a Timóteo, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Querido, pode trabalhar, pode ganhar dinheiro, pode querer ser empresário. Ser empresário é coisa difícil, né? É luta. Pode correr atrás de recursos, sim, mas diga: Senhor, eu vou correr primeiro atrás do Senhor. Diga: Senhor, primeiro o Senhor. Antes de eu sair para trabalhar, a minha oração ao Senhor. Senhor, antes de eu ir para a faculdade por um futuro melhor, a minha oração é ao Senhor. Antes de eu me tornar um profissional, ou de eu continuar crescendo como profissional, primeiro o Senhor. Quantos profissionais começaram bem buscando a Deus e hoje não servem mais a Deus? Não tem tempo. Não tem tempo para Deus. Querido, se Deus for o primeiro da sua vida, você vai fazer tudo. Você pode ter uma agenda apertadíssima, você pode ser uma pessoa de muitos feitos, de grandes realizações, mas se Deus for o primeiro da sua vida, você não vai poder parar de orar, você não vai poder parar de buscar a Deus, você não vai poder parar de servir ao Senhor, você jamais vai abrir mão do Senhor, porque você é uma pessoa que tem atividade demais. Primeiro Deus. Alguém já disse: ocupado demais para parar de orar. Sabe o que isso quer dizer? Quanto mais apertada a sua agenda, mais necessidade de oração você tem. Quanto mais atividades você tem, mais necessidade de oração você tem. Quanto mais negócios você tem, mais necessidade de oração você tem. Mas se você orar, e se você amar a Deus, com certeza você vai dizer: Jesus, eu vou te seguir, eu não abro mão.
ninguém e nada vai me impedir de servir ao Senhor. Onde você deposita a sua confiança sobre o seu futuro? E aí? E a eternidade? Está nas mãos de quem? Como é que vai ficar? Se ela está nas mãos do Senhor, se a palavra de Deus é o princípio que rege a sua vida, você vai dizer: Senhor, primeiro o Senhor, as demais coisas virão como consequência do meu amor, da minha paixão, do meu compromisso com o Senhor. Essa é a fé salvadora. Essa é a fé salvadora. Eu quero que você fique de pé nesse instante. Eu quero te fazer um desafio nessa noite. Pode ser que haja alguma dúvida e alguma insegurança na sua alma em relação à sua aliança, o seu compromisso com Deus, a sua salvação, a vida eterna. Duas pessoas que tinham dúvidas, nós lemos sobre elas, falamos sobre elas nesta noite. Um homem poderoso, riquíssimo, e que queria viver eternamente, que tinha dúvidas, mas que quando esclarecido a respeito do que deveria fazer, ele não ousou, ele se entristeceu, ele abriu mão, ele disse não a Jesus. Mas um outro, que entendeu que crer em Jesus mudaria a sua história e faria a diferença, e ele se rende, e ele se batiza, e ele leva a sua família para o altar. Sabe, queridos, hoje é dia de declararmos publicamente a nossa fé em Jesus. Hoje é dia de nós declararmos, confessando que Jesus é o Salvador e o Senhor das nossas vidas. Hoje é dia de dizermos que cremos em nosso coração que Jesus Cristo é o Senhor. Como disse Paulo aos Romanos no capítulo 10, no versículo 9, ele diz: se confessarmos com a nossa boca que Jesus é o Senhor e crermos em nosso coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Eu gostaria de te desafiar nesta noite a viver esta fé salvadora, a assumir essa fé salvadora e a dizer: a salvação, a vida eterna é o que eu quero para mim. Se você assim crê, eu quero te convidar a sair do seu lugar. Eu quero te convidar a dar um passo para frente, vir ao altar, mas a dizer: eu creio em Jesus como Salvador da minha vida. Eu assumo que Jesus é o Salvador, é o Senhor da minha vida. É uma noite de afirmação da nossa fé, da nossa salvação em Cristo Jesus. Sai do seu lugar, venha ao altar. Essa é uma noite de você reafirmar a sua fé. Essa é uma noite de você dizer: sim, eu creio em Jesus. Eu creio que Ele é o Salvador da minha vida. Eu creio que Ele é o Senhor da minha vida. Eu creio. E eu estou disposto a segui-lo. Eu estou disposto a abrir mão de tudo que está me impedindo de viver a vontade de Jesus. Sai do seu lugar. Talvez você esteja vivendo inseguro em relação à eternidade, inseguro em relação à sua salvação. Vem à frente, sai do seu lugar. Você não está fazendo isso para alguém que não seja para Jesus, dizendo: eis-me aqui, Senhor, eu creio, eu assumo isso. Aquele homem poderoso e riquíssimo
ficou triste, porque ele teria que assumir publicamente, ele teria que tomar uma posição, uma postura de dizer: eu vou seguir a Jesus, eu vou seguir a Jesus. Eu quero que você saia do seu lugar, eu quero que você venha à frente, eu quero que você venha declarar que realmente Jesus, o Salvador, é o que te dá a vida eterna, e você vai viver por Ele, para Ele, por meio dEle. Aleluia, Senhor. Oh, Jesus, aquele que morreu na cruz por você, por mim, aquele que morreu por nós, aquele que nos deu a sua vida. Se você quer se firmar nesta convicção de salvação, o Senhor te dá a oportunidade nessa noite de você declarar: eu creio, a despeito de absolutamente qualquer pensamento, sentimento, de qualquer influência. Eu creio, Jesus é o Senhor da minha vida, é o Salvador da minha vida. Aleluia, aleluia, Senhor. Ao som da música. Sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Ele morreu por você. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande e condicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Eu queria que você orasse comigo nessa noite. Eu quero que toda a igreja faça essa oração. Diga: Senhor, eu sei que o Senhor providenciou graciosamente tudo o que eu precisava para ter a vida eterna. O Senhor enviou Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, para me dar a salvação. E cabe a mim assumir essa parte, crer e confessar que Jesus Cristo é Senhor, que Ele ressuscitou dentre os mortos. Eu tomo posse, Senhor, desta salvação. Eu quero abrir mão de tudo que me impede de viver essa salvação, de seguir ao Senhor, de amar ao Senhor, de ter o Senhor como o primeiro da minha vida. Jesus, eu te confesso como o único Senhor e Salvador da minha vida. E eu quero nesta noite
sair daqui com essa convicção, com uma firme convicção de que o Senhor plantou a eternidade, a vida eterna dentro de mim, e eu vou te amar, e eu vou te seguir, e eu não vou desistir de viver a vontade do Senhor. Mais uma vez, Jesus, eu reafirmo: Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Em Teu nome eu declaro isso. Vamos dizer: Deus me ama. Vamos declarar isso. Continue onde você está. Declare. Vamos cantar essa canção. Ele me ama. Deus me ama. E o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama. E Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus Me ama. Diz, e o Seu amor é tão grande, incondicional. Diga pro inferno, alguém que manda na sua vida, declare: Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos para mim. Amém. Senhor, obrigado. Queremos que nessa noite a palavra do Senhor entrou em nosso coração, edificou o nosso espírito, e vamos sair daqui mais fortes. Senhor, que em nome de Jesus, de fato, essa salvação seja desenvolvida dia após dia, que o Senhor seja aquele que nos atrai, e seguir ao Senhor seja um exercício permanente, mas atrativo ao nosso coração, por causa do Teu amor, porque o Senhor nos amou incondicionalmente. Esse amor grandioso que nos alcançou, o Senhor continua de braços abertos para os Teus filhos. Que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos fortaleça, que assim o Senhor derrame a Tua graça, a Tua unção, Teu amor sobre a Tua igreja, ó Pai, ó Filho, ó Espírito Santo. Que as bênçãos do Senhor se propaguem a promover e a proporcionar, Deus, aquilo que está no Teu coração.